Eu quero te dar as boas-vindas ao programa de hoje. Hoje vamos continuar no assunto Batalha Espiritual e Armas Espirituais. Vamos começar em Efésios capítulo 6, verso 10, de onde nós paramos no último vídeo. Pegue o seu caderno e a sua caneta, e também a sua Bíblia, e abra em Efésios capítulo 6, vamos começar no verso 10, mas bem rápido. Eu quero repassar como eu vou ensinar essa série. No vídeo passado vimos Efésios 6, verso 10, onde falamos sobre força e poder espiritual, sobre como você tem que ter força espiritual para utilizar as armas espirituais. Se você não viu esse vídeo, eu te encorajo a voltar e assisti-lo, porque é essencial para você entender todo o assunto de armas espirituais. Você tem que começar no assunto força. Mas hoje vamos começar no verso 11, Efésios 6, 11, onde Paulo discute palavras sobre batalha espiritual e eu acredito que teremos coisas novas da palavra de Deus nesse versículo. Então no próximo vídeo veremos o verso 12 e no verso 12 teremos o inimigo explicado. Depois disso veremos Efésios 6, verso 13, onde veremos como resistir ao mal e finalmente Efésios 6, de 14 a 18, onde o apóstolo Paulo descreve todas as armas espirituais que Deus proveu para nós. Mas hoje, vamos revisar bem rapidamente o verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10, onde o apóstolo Paulo escreve: Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Nós já vimos que essa palavra finalmente pode ser traduzida como agora tratando do último e mais importante assunto. Sabemos por ler Efésios capítulo 4 que a igreja de Éfeso estava sob um ataque espiritual. Estavam cheios de amargura, de traição, de malícia, fofocas. A Bíblia nos diz que estavam dando lugar ao diabo e entristecendo o Espírito Santo. Embora tivessem a cabeça cheia de ensinos, mentes cheias de informação, mentalmente estavam carregados, mas no nível prático em suas vidas, não estavam indo muito bem. E, de fato, parecia que o diabo havia penetrado em sua igreja. Então, quando chegamos ao final do livro de Efésios, Paulo diz finalmente. No grego literal vamos tratar do último e mais importante assunto. Não interessa que o resto do livro de Efésios é menos importante, apenas significa que naquele momento em particular esse assunto era muito importante. Da mesma forma, se você acha que está sendo atacado pelo inimigo, esse assunto é para você. É nisso que você precisa prestar atenção. E Paulo diz, finalmente, para falar do último e mais importante assunto, irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. E agora vamos começar do verso 11. E no verso 11 ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando Paulo diz vistam-se, esta palavra vestir vem da palavra grega enduo. Falamos rapidamente dela no vídeo passado. A palavra enduo é a palavra para ser coberto, revestido do poder divino. Mas é a mesma palavra grega que significa colocar novas roupas. Por exemplo, no livro de Colossenses, onde a Bíblia nos diz para nos vestirmos de Cristo, é a palavra grega enduo. Vestir-se de Cristo é uma decisão. Você não acorda de manhã e diz, eu espero estar como Jesus hoje. Você toma uma decisão, eu vou me revestir do caráter de Cristo hoje, e eu vou me vestir com isso. Agora a mesma palavra é usada aqui, descrevendo no poder de Deus um revestimento sobrenatural. Não podemos apenas esperar que talvez venha sobre nós. Temos que alcançar pela fé, dizer eu vou pegar isso, o poder de Deus está disponível para mim, eu vou vesti-lo. E quando recebemos o poder de Deus, ele literalmente começa a nos vestir com toda a armadura de Deus. Eu digo que nos acerta como puro poder. Mas quando nos acerta, coloca um capacete em nossa cabeça, põe um cinto em nossa cintura, põe uma couraça em nosso peito, o escudo da fé em nossa mão, o poder de Deus põe uma espada em nossa mão, uma armadura em nossas costas, sapato nos pés. Ele nos veste da cabeça aos pés. É isso que acontece quando andamos com a armadura de Deus. Agora, algumas pessoas acordam de manhã e fazem representações espirituais. Literalmente sentam na ponta da cama ou na cadeira e mentalmente dizem, agora eu vou tomar o escudo da fé, agora eu vou pôr a couraça da justiça, agora eu vou pôr o capacete da salvação. E literalmente agem como se estivessem pondo essas peças da armadura. Talvez seja tudo bem fazer isso se te ajuda a lembrar as peças que você tem que usar. Mas essas representações não te vestem com a armadura de Deus.
A única forma de estar consistentemente vestido com a armadura de Deus é você consistentemente andar no poder de Deus. Essa palavra vestir, a palavra grega enduo, descreve um revestimento de poder que nos veste. E por você estar andando no poder de Deus, você também estará andando com a armadura de Deus. Mas no dia que você parar de andar no Espírito, no dia que você rejeitar o poder de Deus, disser eu não preciso mais disso ou se desviar disso, talvez se torne espiritualmente frio, a armadura começa a ser retirada. Você só anda com a armadura enquanto está andando no poder. E é por isso que temos que nos esforçar para andar no poder de Deus. Ele nos protege e nos capacita. E Paulo diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, não algumas partes, mas toda ela. A palavra grega é panóplia, a palavra pan descreve tudo. A palavra oplon é a palavra grega para armamento. Quando você junta as duas palavras, é a imagem de um soldado completamente vestido da cabeça aos pés. Ele não está vestindo apenas parte da armadura, mas ele está usando todo o armamento. E a armadura de um soldado romano consistia, primariamente, em 7 peças. Primeiro, havia o cinturão. Veremos isso mais adiante. Segundo, havia uma couraça peitoral. Terceiro, calçados, que começavam do joelho e iam aos calcanhares, cobrindo os pés. E havia um escudo, um capacete, havia uma espada, e por último havia uma lança. Quando se colocava tudo isso junto e se pesava, aquilo pesava aproximadamente de 30 a 35 quilos para um soldado romano médio. É por isso que Paulo começa com o assunto de força no verso 10. Você não consegue operar toda a armadura de Deus, a não ser que seja forte espiritualmente. Você tem que receber um revestimento de poder que vai te vestir com a armadura e vai te capacitar a carregar esse tipo de armamento. O poder de Deus é essencial para você funcionar na batalha espiritual. E ele diz, vistam-se de toda a armadura de Deus, panóplia toda a armadura de Deus. Não pegue apenas o escudo da fé, não só ponha o capacete da salvação, não só a couraça da justiça. A intenção de Deus é que você e eu estejamos completamente equipados. Tome sobre você toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Ficar firme é a palavra grega esteme, e essa palavra esteme, usada nesse contexto, num contexto militar, era usada para descrever soldados romanos enfileirados como um fronte unido. E eles, como um fronte unido marchando juntos, tinham a habilidade de expulsar o inimigo do seu território, literalmente empurrando-o para trás da linha. Da mesma forma, quando estamos vestidos com toda a armadura de Deus, nos tornamos como o fronte unido de Deus. Temos a habilidade de ir contra o diabo, não fugir dele, mas persegui-lo. Estamos agora na posição ofensiva, empurrando o inimigo de volta para trás da linha, o que significa que ele não tem o direito de entrar na sua família, de entrar na sua saúde, de afetar o seu emprego. E se você está andando no poder com a armadura de Deus, você já assumiu a posição para empurrá-lo de volta para trás da linha. Por isso você precisa estar vestido com toda a armadura de Deus. Mas Paulo declara especificamente para poderem ficar firmes contra o que ele diz? As ciladas do diabo. Bem, há 2 palavras muito importantes neste versículo. Paulo fala das ciladas do diabo. Vamos começar com a palavra diabo e voltamos para a palavra ciladas. A palavra diabo nós usamos como um nome, mas de fato, quando olhamos no grego, não é bem um nome, é a descrição de um cargo. É a palavra grega diabolos. A palavra dia traz a ideia de penetração, como se você quisesse penetrar em algo. A palavra balos significa lançar algo como uma bola, ou jogar uma pedra, às vezes até lançar uma rede. E quando juntamos as 2 palavras, diabolos, é alguém que repetidamente, habitualmente ataca, e ataca, e ataca, jogando algo contra outro objeto, até que finalmente, dia, ele penetra naquele objeto. E é por isso que, às vezes, a palavra diabo é traduzida como caluniador. Ele é aquele que traz acusações caluniosas, ele lança mentiras, ele lança insultos, jogando tudo isso vez após vez, após vez, após vez contra um objeto com a intenção de, dia, penetrar.
Ora, mas que objeto ele está tentando penetrar? Ele está tentando penetrar na mente. A mente é a arena principal onde a batalha espiritual acontece. Bem, se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento e vir todas as vezes em que a palavra guerra ou batalha é usada, especialmente nas cartas de Paulo, você descobrirá que sempre são usadas em conexão com a mente. A mente é o primeiro lugar onde a batalha espiritual acontece. O diabo sabe que a mente é o centro de controle para a sua vida. Se ele puder ter sua mente, pode afetar a forma como você pensa. Se o diabo puder penetrar em sua mente, ele poderá afetar no que você crê. Se ele puder penetrar na sua mente, então ele poderá começar a dominar suas emoções. E se dominar suas emoções, ele pode dominar você, como você se projeta para outros e todos os seus relacionamentos. O diabo sabe que se ele puder dominar a mente, no fim das contas, desse lugar privilegiado e elevado, ele poderá começar a dominar sua vida inteira. E é por isso que precisamos entender. A primeira arena da batalha espiritual é a mente. Então, o diabo está atacando a mente. Atacando a mente. Lançando mentiras, insultos, alegações, insinuações. Atacando, 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 com a intenção de, penetrar. Isso nos leva à palavra ciladas. A palavra ciladas, em Efésios capítulo 6, verso 11, é a palavra grega methodos, outra palavra composta. A palavra meta, que significa com, e a palavra odos, que é a palavra grega para uma estrada, é de onde se forma a palavra odômetro que está no seu carro, da palavra odos. É uma medida para estrada. Mas nesse caso em particular é só a palavra estrada, composta com a palavra meta, que significa com. Quando você junta as duas palavras, a palavra methodos, que nessa versão da Bíblia é traduzida como ciladas, essa palavra methodos significa com uma estrada ou com uma avenida. Ela descreve o diabo operando em uma avenida de ataque ou numa faixa de ataque. Ela nos diz que ele tem um propósito no que está fazendo e ele sabe aonde está indo. Ele não está apenas tentando nos atacar aleatoriamente, mas como alguém viajando numa estrada, ele sabe para onde está indo. Estradas vão a algum lugar. E o diabo tem um destino. O seu destino, como já vimos, é a mente humana. Ele avança contra a mente. E quando ele chega à mente, é quando ele começa a atacar com mentiras e atacar com alegações. E eu vou ilustrar isso daqui a pouco. Mas isso também nos leva à palavra desígnios. A palavra desígnios está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, onde Paulo diz: não ignoramos os desígnios de Satanás. Esta palavra desígnios é a palavra grega noemata, que é tirada da palavra noel. A palavra noel é a palavra grega para mente. E quando a palavra noel se torna a palavra noemata, já não é mais só a mente, mas são jogos mentais, ou uma mente que está confusa. A versão mais conhecida diz desígnios, a inabilidade de pensar corretamente, a inabilidade de pensar certo. A mente foi confundida, a mente foi embaralhada e por isso agora noemata, uma mente confusa, a mente não está mais pensando corretamente. Estas três palavras já são muito poderosas. Primeiro descobrimos que ele é o diabo. Ele é aquele que vem e ataca, ataca, ataca e ataca. Essa é a descrição do trabalho dele. É aquele que calunia e traz enganos repetidamente. A palavra ciladas nos diz que ele opera numa estrada, intencionando a mente. E uma vez que ele chega na mente, o seu propósito é penetrar na mente e encher tanto a mente com mentiras e falsas ideias, até que a mente não possa mais pensar certo, ver certo. A mente se torna confusa e quando a mente começa a ficar confusa, ela começa a pensar de forma errada. E isso leva à quarta palavra. A palavra fortalezas. E a palavra fortalezas é encontrada em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, onde o apóstolo Paulo nos diz que devemos destruir fortalezas. Esta palavra fortalezas, a palavra grega, pode ser usada para descrever uma fortaleza ou uma prisão. E de fato ambas estão corretas. Eis o que o diabo faz. O diabo penetra na mente, confunde a mente,
A mente começa a pensar de forma errada. A mente não acredita mais na verdade, mas agora ela começa a acreditar numa mentira, começa a acreditar em alguma insinuação com a qual o diabo a alimenta, e ela começa a pensar de forma errada, começa a crer errado, e quando essa porta abre, o diabo pavimenta uma avenida para o cérebro, e quando ele entra na cabeça, ele começa a construir uma fortaleza. Veja, uma fortaleza. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um castelo. É algo com altas paredes que não podem ser penetradas. E um rei vive ali. E o diabo começa a construir uma mentira bem defendida em nossa cabeça como uma fortaleza e um castelo, e ele entra, e daquela posição privilegiada em nossas mentes, ele começa a ditar o que devemos crer, o que devemos dizer ou pensar, o que vamos fazer, se vamos ficar bem ou não, se nosso casamento vai se recuperar. O diabo tenta ditar para nós o que pensar e no que crer, e aquela fortaleza então se torna uma prisão para nós. Essa palavra fortaleza pode ser traduzida por prisão. O que é uma prisão? A prisão te põe atrás das grades. Você fica atrás das grades desejando ser livre, mas não sabe como ser livre. E da mesma forma, quando uma fortaleza está em sua mente, ela te aprisiona. Você não sabe como sair dali. Você não sabe como sua vida pode mudar. Você começa a crer que nunca será livre como outras pessoas, que você está destinado a ficar atrás das grades para o resto da vida. Esta fortaleza te aprisiona. E isso nos leva a uma quinta palavra. E a quinta palavra é a palavra opressão. A palavra opressão é encontrada em Atos 10:38, onde a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Esta palavra oprimido significa ser tiranizado por um rei muito mau. É a imagem do diabo como um tirano governando sobre as pessoas, dizendo a elas o que pensar, no que crer, como viver, o que conquistarão, o que não conquistarão, como o destino delas nunca será. Um tirano manipulando e controlando elas. E aí descobrimos que quando o diabo constrói uma fortaleza na mente, ele vai lá para dentro, e daquele lugar elevado em nossa mente, como um tirano, ele começa a nos tiranizar. Ele começa a ditar como vamos viver, como não vamos viver. Começa a manipular nossas vidas. Uau! Essas são 5 palavras muito importantes que você precisa entender quando se trata do assunto batalha espiritual. E quais são as palavras? Número 1, a palavra diabo, diabolos. Número 2, a palavra grega para ciladas, methodos, o diabo operando num curso, numa estrada para um destino, a mente. A palavra desígnios, 2 Coríntios 2:11, uma mente embaralhada, jogos mentais. E então, em 2 Coríntios 10:4, temos a palavra fortalezas, uma prisão na mente, uma fortaleza na mente. E finalmente a palavra opressão, em Atos capítulo 10:38, o diabo entrando como um tirano naquela fortaleza, naquele castelo, naquele lugar elevado para nos governar e nos dominar, para manipular as nossas vidas. Agora eu quero ler para vocês em 2 Coríntios capítulo 10. E eu quero mostrar o que o apóstolo Paulo disse especificamente sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, pois as armas da nossa guerra, ele está falando de armas espirituais, não são carnais, mas poderosas através de Deus, derrubando fortalezas. E então, no verso 5, ele esclarece o que é uma fortaleza. Lançando fora imaginações, a palavra imaginações, a palavra grega logismos, há 2 tipos de imaginações, ou pensamentos vãos, lógicos e ilógicos. Ambos podem ser fortalezas. Uma fortaleza ilógica é algo que não é verdadeiro, mas você ouviu tanto, e porque você ouviu repetidamente, você começa a crer e abraçar isto, e aquilo que você abraça se tornará a sua manifestação. Talvez seja uma fortaleza ilógica, mas às vezes o diabo fala conosco pelo senso comum. Às vezes é lógico. Por exemplo, Deus pode te chamar para o ministério, e a sua mente lógica, o diabo apela para ela,
Diz, você não consegue, não vai pagar suas contas, não pode dar um passo de fé, e o diabo começa a dar todas as informações de por que você não pode obedecer, e se você ouvir tempo suficiente uma fortaleza lógica, ela te escraviza. Então há fortalezas ilógicas e fortalezas lógicas. Em ambos os casos você tem que lidar da mesma forma, você tem que derrubar ou lançá-las fora. Paulo diz no verso 4, derrubando fortalezas, e diz lançando fora imaginações e toda coisa altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus. Veja, você tem duas vozes falando com você o tempo todo. Você tem a voz de Deus falando a verdade a você. E se você der ouvidos à voz de Deus, se der ouvidos à verdade e permitir que a verdade penetre na sua alma, a verdade construirá uma fortaleza de verdade na sua vida. A verdade se tornará uma fortaleza em sua mente. E a verdade começará a te dominar. E você vai começar a crer, e aquilo em que você crê vai se tornar a sua realidade, se torna a sua manifestação. Mas a voz do diabo também fala com você, te contando mentiras que você não vai conseguir, que não é bom o suficiente. Tentando construir uma fortaleza em sua mente, e se você abrir a porta e der ouvidos à voz do inimigo, ele construirá uma fortaleza em sua cabeça, você vai abraçá-la, vai crer nela, e o que o diabo vem te dizendo se tornará sua realidade. A voz a qual você dá ouvidos determina o que vai se tornar a sua realidade. É muito importante que você entenda isso. E a Bíblia nos diz para derrubarmos fortalezas e lançar fora imaginações e toda coisa altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o que Deus diz sobre você. Deus diz que você é curado. O inimigo diz você nunca será curado. Essa voz do inimigo está se exaltando contra a verdade de Deus. Deus diz que você é justo. A voz do inimigo diz que você é justo, nunca será justo. Você deve lançar fora essa voz incrédula e dar lugar à voz da verdade. Agora eu quero dar um exemplo de como isso funciona. Quando eu era muito jovem, ainda na escola, eu fiquei doente por muito tempo e perdi muito da escola. E quando eu voltei à escola, eu não entendia o que a professora estava falando sobre o assunto de matemática, porque eu tinha perdido tudo das aulas de matemática, e eu fui muito mal. Mas a minha professora gostava de mim e assim eu passei para a próxima série. Mas quando eu cheguei na próxima série, eu não sabia nada de matemática. Se eu não entendi matemática no ano passado, como ia entender nesse ano? Eu fiquei perdido em matemática o ano inteiro. E o diabo vinha falando comigo. Eu não sabia que era o diabo naquela época, mas era o diabo. E ele dizia, Rick, você tem uma mente inferior. Você é um burro. Você é burro. E todo dia eu ouvia o diabo dizer que eu era burro. Mas a professora gostava de mim. E ela me passou para a próxima série, que era a 9ª série. E quando eu cheguei no 9º ano, já não era mais só matemática, agora era álgebra. Bem, se eu não entendia matemática nas 7ª e 8ª séries, como é que eu ia entender álgebra? E no primeiro dia que eu fui para minha aula de álgebra, eu fiquei com medo. E eu ouvi aquela voz dizendo para mim, você é burro, você é burro, você é burro. E entenda, naquela época eu não sabia que era o diabo, naquela estrada para o meu cérebro, batendo na minha mente, tentando achar uma brecha, dizendo que eu era mentalmente inferior, tentando me derrubar. E no primeiro dia que eu cheguei na aula, minha professora de álgebra, que era muito idosa, disse, seu nome é Rick Renner, seu pai é Ronald Renner? E eu disse, sim, é ele. Ela disse, eu não gosto do seu pai, e se depender de mim em todas as aulas, eu só vou te chamar de burro. E ela só me chamava de Rick, o burro. Toda vez que fazia chamada, me chamava de burro. Se eu levantava a mão para fazer uma pergunta, ela dizia, o que você quer, burro? E os outros alunos achavam que era engraçado e começaram a me chamar de burro. O diabo estava me atacando por todos os lados. Aquela estrada levava ao meu cérebro, o diabo sabia que Deus tinha uma chamada em minha vida. O diabo sabia que eu era bem dotado intelectualmente. Mas o diabo queria me convencer que eu era inferior, então me atacava com meus próprios pensamentos. Ele me atacava com as minhas circunstâncias, me atacava com a voz da professora e com a voz de todos os outros alunos dizendo burro, 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 tentando construir uma mentira em minha cabeça de que eu era mentalmente inferior, e se eu tivesse abraçado aquela mentira, meus amigos, aquilo teria se tornado a minha realidade.
Mas graças a Deus foi exatamente quando eu fui batizado no Espírito Santo e o poder de Deus me libertou. Mas é assim que o diabo opera. Ele opera com 5 palavras básicas. A palavra diabo, ciladas, a palavra desígnios, fortalezas e opressão. E se você entende essas 5 palavras básicas, você entende como o diabo opera. Mas Deus está te dando força e Deus está te dando armadura para ficar firme contra estas ciladas do diabo.